Opa, beleza, pessoal? Eu vou falar um pouquinho sobre o direito administrativo, essa matéria aí que é uma dor de cabeça para muita gente, né? Só que, né, talvez você tenha um conhecimento mais avançado de direito, pode até assistir a aula, né, para você estar se relembrando de algumas coisas, mas essa aula é mais exclusiva para quem não tem nenhuma noção, ou então tem pouca noção e está querendo saber alguma coisa sobre direito administrativo. Eu vou começar assim bem desde as coisas bem basilares mesmo do direito administrativo. Coisas estas que, se não forem bem aprendidas no início, depois a pessoa vai ter uma dificuldade mais à frente, tá ok? Vamos lá, direito administrativo. Primeiro vamos começar aí com o conceito de direito administrativo. São vários autores, né, que conceituam o direito administrativo, mas nós vamos fazer um mix aqui de tudo aquilo que eles já falaram e a gente vai chegar no seguinte conceito, que é o conjunto de normas jurídicas que regulam os órgãos, entidades e agentes públicos, os quais executam a função administrativa e as relações entre entes públicos e a coletividade. Olha, quando você quer estudar sobre as leis penais, você vai ter o Código Penal. Quando você quer olhar também a questão das leis civis, você vai ter o Código Civil. Mas o direito administrativo, ele não tem esse código, ele não tem as leis ali, tudo unificadas ali num código apenas. Então você vai encontrar direito administrativo em várias documentos aí jurídicos, né? Nas leis, em decreto, são N alternativas aí para você encontrar o direito administrativo. Por isso que ele se torna às vezes uma matéria um pouco difícil, né? Porque você já não tem um local de encontrar. Você vai ter que sair procurando, né? em várias coisas. Vamos lá. Uma coisa também que os alunos também têm que prestar bastante atenção, que no Brasil existe a diferença entre o direito privado e o direito público. O direito administrativo, ele lida diretamente com o direito público. Porém, às vezes, né, ele pode lidar também com o direito privado. Por exemplo, quando uma da administração indireta, ela quer contratar alguém, então ela vai precisar de usar o concurso, né? Só que, como ela quer contratar pela CLT, então ela vai usar o direito privado também para fazer isso, entendeu? Vamos lá, as diferenças aí do direito privado e do direito público. Olha, no direito privado vai ter a relação entre dois ou mais particulares. Então, os particulares, eles estão em igualdade. Não tem, o fulano de tal tem mais dinheiro que o fulano. Então ali ele vai ter de acordo com o direito, isso não existe, tá, gente? Então, a relação entre dois ou mais particulares vai ser usado o direito privado. E também o direito privado ele serve para estabelecer regras que visam a harmonia na sociedade, para o convívio ali, né, na sociedade. Todo mundo ali igual, então todo mundo tem que preservar ali para ter uma sociedade solidária, né? Igualdade jurídica. Então todos têm igualdade jurídica ali, vai ser a que a gente chama, né, no direito aí de horizontalidade. É horizontal, né? Não tem ninguém acima de ninguém, é na horizontal. Então, no direito privado, a gente vai ter aí essas questões, né, os conflitos vão ser dirimidos aí através de ver, né, por exemplo, vamos colocar um exemplo aí, direito civil, né, o direito do trabalho, então são tudo aí né, exemplos do direito privado. Agora vamos ao direito público. É a relação entre o Estado e os particulares. E também
entre duas ou mais instituições públicas. Quando duas instituições públicas elas precisam ou tem um conflito, ou então precisa de alguma harmonia ali entre as duas, vai precisar também do direito público. E o interesse do direito público é na sociedade como um todo. E também a gente vai marcar aí que no direito público a desigualdade nas relações jurídicas, a verticalidade. Sempre quando o Estado ele tiver uma relação com o administrado, vai ser sempre, né, o Estado vai ter a supremacia aí, né? Os exemplos aí são o direito constitucional, o direito administrativo, o próprio direito administrativo. Mas lembrando aí, gente, que isso aqui não é fixo só assim, não. Às vezes o direito administrativo, principalmente o direito administrativo, ele vai lidar com questões do direito privado também. São raros, mas acontece. Olha, administração pública. Agora eu vou falar sobre a administração pública. Ela tanto no sentido amplo, quanto também no sentido estrito. Vamos lá. Quando a administração pública ela está no sentido amplo, ela alcança tanto os órgãos de governo, que é a função política, quanto os órgãos e entidades com função meramente administrativa. Vou explicar. O governador do estado, ele está à frente ali da administração pública. Ele tem uma função política. Não é porque é governador, não, tá, gente? Por exemplo, uma secretaria de Estado, tudo é função política. Então, vai abranger, e também vai abranger os órgãos e entidades com função meramente administrativa. Por exemplo, o Banco do Brasil, né, é uma administração indireta. E também a administração pública, agora também vamos falar sobre a administração pública em sentido estrito. Alcança apenas os órgãos e entidades com função meramente administrativa. Geralmente, quando nos estudos, né, administração pública, geralmente, se não trazer a palavra lá sentido amplo, vocês vão entender mais como sentido estrito, tá bom? Porque alcança apenas órgãos e entidades com funções meramente administrativas. Um recurso aqui. Agora vamos lá às fontes do direito administrativo. Coloquei o rosa aí, né, em homenagem aos meus amigos cruzeirenses que estão assistindo os jogos. Vocês estão assistindo os jogos, que estão assistindo o vídeo aí. Tá beleza, pessoal? Vocês vão subir, tá? Ano que vem. Quais são as fontes do direito administrativo? É o quê? É a lei, são também a jurisprudência, a doutrina e o costume. Mas a lei você sabe, né? A lei está distribuída, né, no nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, né? Tudo isso é fonte do direito administrativo. Você quer saber, né? Eu quero, Marcos, me fala aí a questão do direito administrativo na Constituição. Vai lá no artigo 37, é só um exemplo, né? A42. Você vai ver ali a organização da administração pública. A jurisprudência, eu não sei o que é jurisprudência, não. O que é jurisprudência? Jurisprudência é quando os tribunais eles começam a ter uma tratativa para determinado caso concreto igual. Então, começa a ter uma jurisprudência sobre determinado caso, né? E doutrina. O que é doutrina? A doutrina são os estudiosos do direito, né, que fazem as suas obras, né, seus livros, e muitas das vezes o direito administrativo ele precisa de, né, muitas coisas que estão na lei, uma ausência ali, uma lacuna na lei, precisa de uma doutrina para estar explicando. Muitas vezes coloca um conceito lá na lei e você encontra outra lei, né, regulamentando sobre isso, falando sobre aquele conceito. Então a doutrina serve para isso. E o costume? O costume são as ações reiteradas, né, da sociedade
sobre determinado fato. E no direito administrativo, a gente vai ter ainda o costume social, que é o costume da sociedade, né? O que a sociedade já faz, e também vamos ter também a praxe administrativa. O que é a praxe administrativa? É quando os agentes, né, da administração pública, eles começam a trabalhar isso sem ferir, né, a legislação. Eles começam a trabalhar de certa forma e aquela certa forma vira um costume. Mais para frente. Aí só que essas fontes tem as fontes primárias e as fontes secundárias. Eu esqueci de falar o que é fonte. Fonte é de onde se extrai, né, o direito. Vamos lá, as fontes primárias do direito administrativo. Quais são as fontes primárias? É a lei, né, em seu sentido amplo. É a jurisprudência vinculante, que é a súmula vinculante. Então, o STF, o STJ, eles poderão aí trazer uma súmula, se for só a súmula do STF. Então, a administração pública, os outros órgãos, não têm a obrigação de seguir. Agora, se falar que é súmula vinculante, então ele vincula toda a administração direta e indireta da administração pública. Então preste bastante atenção nessas duas palavrinhas aí, se cair na sua prova. Súmula vinculante é fonte primária do direito administrativo, tá beleza, galera? E as fontes secundárias? As fontes secundárias é a jurisprudência. Aí essa jurisprudência aqui é aquilo que eu falei anteriormente, aqueles tratados, né? aqueles acordos, aquele costume que tem os tribunais dependendo do caso concreto, né? Já julgam sempre da mesma forma. Então, essa jurisprudência normal, ela não tem, né, observação obrigatória. Então, a doutrina também não tem obrigação, ali, observação obrigatória, nem o costume. Então, preste bastante atenção nessas fontes primárias. As fontes primárias é lei, jurisprudência vinculante. A lei e a jurisprudência. Pode acontecer em alguma prova deles trazer que a jurisprudência é normal, não trazer aquela súmula vinculante ali, não trazer nada, falar que jurisprudência é fonte primária. Então cai nessa pegadinha mais, beleza? Olha, o direito administrativo não é difícil, né? Ele não é fácil não, tá, galera? Não é muito fácil não. Mas como a maioria das pessoas começa a estudar de forma errada, acabam por se perder em vários conceitos e atos da administração pública. Às vezes o cara vai começar a estudar direito administrativo, ele já entra no administração direta e indireta. Aí ele já começa a jogar, começa a jogar na cabeça dele autarquias, fundações públicas, fundações aí de direito privado, fundações, e o camarada não sabe o que é direito privado, não sabe nada. Então ele começa, ele embana todo, e quando ele vai saber o que era para ele ter, né, o que era para ele saber desde o início, ele não sabe, então ele banana todo. Então você que viu esse vídeo, então você já sabe as questões sobre direito, o que é o direito privado, o que é o direito público. Você também sabe a administração pública em sentido amplo, né, em sentido estrito. Tá beleza? Então, você aí que viu esse vídeo aí, né, dê seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tá beleza, galera? Eu não sei muita coisa de direito não, tá bom? Esse aqui é só para estar com vocês aí, para passar, né, algumas coisas que a gente estuda aí no decorrer da vida da gente, tá beleza? Um abração aí, Deus abençoe todos vocês aí, tá? Ah, e outra coisa, não se esqueçam, eu deixei aí, né, acima, nos primeiros slides, alguns cursos, né, que eu sou afiliado, a Estratégia, o Monster, né? Então você pode estar pegando, né, esse link aí, colocando lá no seu navegador do Google, do que for, né, seu navegador aí, e dá uma moralzinha lá, vê os cursos, né? É importante você estar sempre estudando, tá? Beleza, galera? Um abraço aí. Obrigado.